difícil. Sim, Pelo sim. menos Não, eu. eu acho como o Paulo falou ali, né? Como né, que estava conversando também, que acho que depois que tu pega o ritmo, que tu entende a lógica ali, depois vai, né? Mas é trabalhoso, assim, né? É repetitivo, acaba sendo um pouco repetitivo, né? Alguém quer fazer um comentário mais sobre a atividade ali, a questão do display, dos mapas e da implementação? O que eu acho que pode ter acontecido, não sei se foi o caso do Votenis ali, que estava comentando, era de talvez vocês, na hora de fazer um mapa ali, errarem alguma lógica, ou na hora de passarem para o simulador, tem errado também alguma conexão, e aí acaba que alguns números dão certos, mas daqui a pouco para algum número dá errado lá o display, vocês vão ter que catar o erro. Nós erramos um mapa e eu fiz as ligações erradas. Mas depois. Mas é fácil de achar depois, né? Porque tu vai pela. Tu abre o mapa ali, se tá ligado, não devia, daí tu já sabe qual que tá ligado. Tem que ser meio engenharia reversa, né? Tu tem que ver onde é que tá o erro lá no display. Tá dando erro no display no B lá, no LED B. Aí tu vai lá e vê o que tu errou no B, né? Se tá aceso e não deveria, é mais fácil de achar do que se tá apagado e devia estar ligado. Porque tu sabe qual que tá de onde tá vindo, né? E se tá apagado agora, meu Deus, qual que era pra estar ligado aqui? Pode ser. Daniela? Uma coisa que dá para fazer é quando tu cria ali o circuito, tu põe para fazer a tabela verdade e aí tu compara com a tua, né? Aí está certo. Tipo, a gente fez assim, a gente errou, acho que foi um mapa e um circuito. E aí tava dando umas coisas muito loucas. Mas depois foi. Assim, a parte da recompensa do trabalho, não que seja uma grande recompensa, é ver o display acendendo bonitinho ali, né? Isso é legal, né? Eu gosto de fazer coisas desse tipo, porque não é aquela atividade que tu vai fazer e vai ter um monte de expressão solta no final e essa entrega, não. Pelo menos depois que vocês implementarem, né? O final do trabalho é ver o display acendendo de acordo com o número que vocês colocaram, né? Então, se isso acontecer, vocês vão dizer que vocês chegaram no caminho correto. Mais um comentário, gente? Ali sobre a atividade 1? Todos conseguiram fazer? Eu só comentei contigo depois que eu vou precisar de um tempinho a mais para entregar. Sim, boa. Pessoal, assim, teoricamente era até hoje, tá? Mas alguns me pediram que precisavam de um pouco mais de tempo, assim, eu não vou olhar antes da semana que vem, tá? Então, quem quiser me entregar até a próxima semana, ali mesmo com o prazo estourado, aí não consigo dar uma tolerância ali pequena, tá? Bem tranquilo. Só não deixe acumular muito, tá? Porque hoje a gente vai começar uma outra atividade e só para não ficar uma bola de neve, né? Depois não terminaram o anterior e tem uma nova hoje, só para vocês se organizarem. Mas eu não vou conseguir olhar com calma todas elas antes da semana que vem. Então é bem tranquilo, tá? Bom, pessoal, então vamos falar da aula de hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, eu estou um pouco desorganizado aqui, mas vamos lá. Pessoal, então assim, hoje então, a gente está na aula 8, tá? Que é a aula do dia 26. E a gente está no meio dessa... a gente está vendo a terceira parte da disciplina, onde a gente começou na aula passada, na aula síncrona, a ver alguns circuitos combinacionais mais complexos. Na aula síncrona, a gente viu o multiplexador e o decodificador, na aula síncrona, tá? Da semana passada. O multiplexador é aquele circuito que pode ter 2, 4, 8, 16 entradas, e de acordo com o sinal de seleção, ele vai selecionar uma das entradas para ser selecionada para saída, né, para ser copiada para saída. E o decodificador é aquele circuito que ele tem bits de seleção também, de acordo com o bit de seleção, ele vai ativar uma das saídas, né? Daí, então, no decodificador, eu posso ter um decodificador de 4 saídas, 8 saídas, 16 saídas, e aí, de acordo com a seleção, eu vou selecionar qual dos bits vai para 1, e, em consequência, os demais vão para 0. Tá? Isso a gente viu na aula síncrona passada, a gente viu com calma isso, então quem precisar ver, relembrar alguma coisa, pode assistir a gravação lá da aula síncrona, que está lá no Moodle, tá? Que é a aula 7 aqui. Tá?
gravação. Bom, como atividade assíncrona da semana passada, eu deixei para vocês um videozinho onde eu reuni toda a parte dos circuitos aritméticos. Tá? Então, os circuitos combinacionais, que são aqueles que a gente vem estudando, né? Que são circuitos onde as saídas dependem diretamente das entradas. Tem aqui um desenho aqui, não? Ou seja, sempre quando eu tiver uma configuração de valores de entrada, eu sempre vou ter a mesma saída, que são circuitos de processamento, né, que processam ou que computam alguma coisa. A gente tem os de interconexão, que foi esse, né, o decodificador de multiplexador, e outros bem importantes são os circuitos aritméticos, que são componentes de hardware, né, que são circuitos onde o objetivo está em calcular coisas, né, em processar coisas, em calcular, né, no caso ali, aritmeticamente, algum valor. Se a gente for olhar nos processadores, a gente tem circuitos aritméticos extremamente complexos hoje em dia, né? Fazem multiplicação, divisão, operações mais complexas, transformações de número, números com contas com número com casas fracionárias, enfim. Nessa aula 4, eu tentei reunir uma base dos circuitos aritméticos, né, para vocês entenderem a moral deles, entenderem a ideia básica e a gente conseguir ir para o simulador e brincar um pouco com eles. Isso estava de aula 4. Para hoje, pessoal, como a gente vai ter o feriado na semana que vem, então na semana que vem a gente não vai ter aula, a gente só vai voltar a ter aula 5 na outra semana, eu pensei em adiantar o conteúdo da próxima aula para hoje, já para a gente ver toda a parte teórica, toda a parte conceitual que a gente tem que ver, de todos os circuitos combinacionais e sequenciais. Sequenciais é bem rapidinho, tá? O que a gente vai ver hoje. E justamente para que vocês já possam começar a fazer a atividade 2, que já está no Moodle, que eu quero apresentar para vocês hoje. Tá? Então, para a aula de hoje, o que eu pensei de a gente fazer? Eu pensei de a gente discutir um pouco esses circuitos aritméticos. Aqui na videoaula tá todo... as explicações, os raciocínios estão todos mais explicados, né? A gente tem quase uma hora de vídeo, ou quase um pouco mais de uma hora. Pensei da gente discutir alguns pontos mais importantes ali para tirar alguma dúvida e fazer alguma explicação complementar para a gente discutir um pouco, né, ao vivo aqui, esses circuitos. Na segunda parte, ver os circuitos sequenciais, que eu dei uma simplificada para a gente conseguir ver tudo hoje. E, tendo estudado, então, né, os combinacionais de interconexão, os combinacionais aritméticos e sequenciais, vocês vão ter condições de ir para a atividade prática 2, que já está no Moodle. Tá? Então, como a gente vai ter 2 semanas até o próximo encontro síncrono, eu pensei em vocês trabalharem nessa atividade prática 2 até lá, e aí a gente faz essa aula daqui a 2 semanas, que vai ser lá no dia 9 de novembro, a gente faz uma aula bem para discutir a atividade 2. Então, a gente pode tirar dúvidas, discutir alguma questão que tenha ficado aqui dos circuitos aritméticos, enfim, a gente pode fazer uma aula basicamente para discutir dúvidas, e aí na aula 10 a gente segue adiante para o próximo conteúdo. Certo? Então, vou tentar dar uma condensada no conteúdo para a gente terminar hoje, vocês já terem condições de fazer a atividade 2, e daqui a 2 semanas a gente deixa a noite da terça-feira do dia 9, basicamente para discutir a atividade 2. Tá? Esse é o meu planejamento. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário sobre isso? Beleza. Então, pessoal, eu vou dar uma passada ali na videoaula 4. Eu vou pegar os slides só, e eu vou dar uma passada com vocês, só para a gente relembrar o que tem lá. Certo? Se alguém quiser me interromper em algum ponto, para eu ampliar um pouco mais, eu vou fazer um percurso mais rápido, assim, nos slides, tá? Lá no vídeo está bem mais explicado. Mas eu quero fazer só uma retomada aqui, e eu quero que vocês vão me dizendo se ficou alguma dúvida ou querem que eu amplie alguma discussão. Certo? Deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, pessoal, então, os circuitos aritméticos, né, são circuitos que fazem cálculos, né, que processam cálculos aritméticos. E nesse vídeo aqui, e na disciplina, a gente vai acabar vendo 2 operações, tá? Que é a operação de soma e a operação de subtração. Então, vamos aprender como é que são os circuitos que somam valores, como é que são os circuitos que subtraem valores. Certo?
Bom, para a gente entender como eles funcionam, a gente vai ter que lembrar lá da aritmética binária, né? Dado que, né, das nossas portas lógicas, do nosso processamento, nossos circuitos lógicos, a gente só consegue representar e processar valores binários do tipo 0 e 1. Tá? Então, as operações aritméticas, né, a parte teórica, né, a parte conceitual, ela é toda feita com números binários. Tá? Então, lá no início da videoaula, tem aqui um slide que relembra essas operações, né? Então, aqui, por exemplo, deixa eu pegando aqui, a gente relembrando. Um minutinho. Só um minutinho. Eu formatei meu notebook aqui, então perdi meu quadro virtual, o que eu gosto. Acabei não instalando ele, vou usar um outro aqui, que eu não gosto tanto, mas enfim. Só um minutinho. Aí. Então, por exemplo, aqui, né? Essas duas somas, né? Então, aqui eu estou somando dois números binários, certo? Deixa eu ver. Então, tem duas somas. Certo? Então, aqui, né, no primeiro exemplo, tenho dois números binários, né? Esse primeiro aqui é o número 1, 2, 4, 8, é o número 12. Isso. E o de baixo é o número 6, em binário. Tá. Se eu somar os dois, eu vou ter como resposta o número 18. E eu quero fazer essa conta em binário. Tá? Então, só para relembrar, né? Como a gente soma dois números em binário, a gente faz, né, posição por posição, bit a bit, né? Começando da casa mais à direita em direção à casa mais à esquerda. E eu vou aplicando a soma. Tá? Então, quando eu tenho 0 mais 0, né, é o resultado onde o resultado é 0. Lembrando que agora tem números binários, né? Só 0 ou 1. Segunda casa, eu somo 0 mais 1. 0 mais 1, eu consigo representar ainda com um bit, né? 0 mais 1 é 1. Nessa terceira casa, eu tenho um caso onde eu tenho que somar 2 bits e o resultado não cabe num bit, né? Então, 1 mais 1 é 2, né? Mas em binário eu não consigo representar o dígito 2, certo? Em binário, o 2, ele é 1, 0. Então, aqui na conta, a maneira que eu tenho de representar esse 1, 0, que é o 2 em binário, é botar que o resultado é 0 e fazer um vai 1 para a próxima casa. Na última casa aqui, eu estou somando 1 mais 0, só que eu tenho um vem 1, né? Teve um vai 1 da casa anterior, que quando eu somar vai dar 2, né? Então o resultado é 0 e vai 1 para a próxima casa. Daí na última casa eu tenho 0 e 0, e tenho esse vem 1, então eu tenho 1. Então esse aqui é o número binário de resultado, né? Que ele é o 18, né? E se for ver esse número binário, é 2 mais 16, né? Que é o 18. Certo? Então, a lógica da soma é parecida com a soma em decimal, só que eu tenho só bits 0 e 1. E eu tenho essa dinâmica do vai 1, né? Toda vez que eu vou somar uma casa, eu tenho que verificar se eu tive um vem 1 da casa anterior. Se eu tiver, eu vou ter que considerar ele na soma. Certo? Pessoal, essa dinâmica da soma binária foi tranquila para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer discutir alguma coisa aqui? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Beleza. Então, seguindo, deixa eu colocar aqui de novo o link da presença para vocês. Deixa eu voltar aqui. Bom, daí toda essa dinâmica foi para a gente conseguir expressar a tabela verdade de um somador. Tá? Então, qual é a ideia, né, de tentar fazer a tabela verdade de um somador, né? Deixa eu voltar aqui para o quadro. Então, a ideia é a seguinte, ó. A ideia é que eu vou projetar um circuito, tá? E esse circuito, ele vai
E esse circuito vai fazer a soma de um bit, né? Na verdade, de um bit de um número mais um bit do outro, e vai ter como resultado, né, a soma desses 2 bits. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai ter que enxergar, né? Pensar aqui. Vou colocar aqui. A gente vai pensar aqui. Eu vou meio todo. A gente vai ter que pensar que eu estou somando, né? Uma soma de 2 números binários. Eu posso ter bits, né? Eu estou operando uma posição do número, né? Dos números, né? Um bit. Tomando um bit de cada número, né? Então eu posso ter números binários aqui, né? Casas para a direita, e eu posso ter casas para a esquerda. E eu estou concentrado em, dado uma posição que eu estou somando, fazer a lógica, né? De como é que essa soma funciona. Tá? Então vamos chamar que esse aqui é o operando A, operando B, e aqui é o resultado. Saída. Tá? Então toda vez que eu vou somar, né, uma posição, né, dessa soma binária, eu vou ter sempre um bit aqui do número A que eu estou somando, um bit do número B que eu estou somando, e eu vou ter como resposta uma saída que é o resultado da soma. Tá? Não, deixa eu colocar aqui. Uma saída. Considerando que essa soma vai estar no meio, né? Eu estou tentando modelar, eu estou tentando projetar um circuito que pode estar somando 2 bits do meio do número, numa posição intermediária do número. Essa soma, ela pode ter também um V1 aqui, né? Um V1 da casa anterior. Né? Então, a soma anterior aqui pode ter dado, o resultado pode ter dado 2 ou 3, né? Na soma desse bit anterior aqui, e eu posso ter um V1, né? Da casa anterior. Isso eu tenho que considerar. E como resultado, né? Se a minha soma der 2 ou mais, eu posso ter também, além da saída, né? Que é o resultado da soma, eu posso ter um vai1 para a casa anterior, para a próxima casa. Tá? Então, esse circuito somador que lá no vídeo está explicado, né, que a gente projeta, ele é projetado para somar 2 números de dois bits, né, um bit de cada número. Então, ele tem como entradas esses 2 bits A e B, e tem também um outro bit de entrada que é a indicação se tem um V1 da casa anterior. Então, são 3 entradas, e como resultado, como saída do circuito, tem o resultado da soma, e mais um bit informando se eu tenho um vai1 para a casa posterior. Meu Deus, entraram 4 agora aqui na sequência. Pessoal, vou colocar o link da presença aqui também. Bom, essa discussão toda está lá no vídeo, tá? Está lá na videoaula. E deixa eu vir aqui de novo. Essa discussão aqui da soma binária está na videoaula. E como resultado, a gente modelou essa tabela verdade aqui. Tá? Então, essa tabela verdade que representa o comportamento de um circuito que a gente chama de somador de um bit. Tá? Ele é um circuito que ele soma 2 números de um bit. Tá? Então, eu vou vir de novo aqui para o quadro. Então, esse circuito ele tem 3 entradas. São 3 entradas. E tem 2 saídas. Tá? Obviamente, cada saída vai ter uma expressão, né? Como a gente já viu, né? Cada saída, eu tenho, nos circuitos combinacionais, tem uma expressão lógica que representa o S e que representa o vai1. Lembrando que o S e o vai1 são esses elementos aqui, né? O S é o resultado, é o bit do resultado, e o vai1 é o bit que vai indicar se para a próxima casa eu tive um vai1 ou não. Tá? Bom, então como é que essa tabela verdade funciona, né? Essas 4 primeiras linhas são o caso em que eu não tenho o V1 da casa anterior. Quando eu não tenho o V1 da casa anterior, é basicamente olhar para os 2 bits, né? Se eu estou somando 0 mais 0, o resultado é 0 e vai 0. Se o resultado é 0 mais 1, o resultado é 1 e vai 0. Se é 1 mais 0, o resultado é 1 também e vai 0.
Eu só tenho vai 1 nessas 4 primeiras linhas quando eu estou somando 1 mais 1. Quando eu somo 1 mais 1 é 2. Então, quando é 1 mais 1, o resultado é 0. E eu tenho vai 1 para a próxima casa, indicando que o resultado foi, né, que deu 2, né, que seria 1, 0. Então, o resultado é 0 e eu tenho vai 1 para a próxima casa. As últimas 4 linhas é o caso onde eu tenho V1 da casa anterior. Que se eu olhar aqui naquele exemplo que a gente fez, seria, por exemplo, essa posição aqui, né? Quando eu somar essa posição aqui, vocês conseguem enxergar? Quando eu somar essa posição aqui, eu estou somando 1 mais 0, mas eu tenho V1 da casa anterior. Né? Então, os casos, né, onde eu tenho V1 na casa anterior são as últimas 4 linhas aqui da tabela verdade. Bom, então vamos lá, né? Para essa linha aqui, eu estou somando 0 mais 0, mas eu tenho V1 da casa anterior. Então, 0 mais 0, tendo V1, o resultado é 1, né? Porque 1 mais 0 mais 0 dá 1, e não tenho vai 1, vai 0. Quando eu tenho V1 e eu estou somando 0 mais 1 ou 1 mais 0, o resultado é 2. Então, a saída, né, vai ser 0 e eu tenho vai 1 para a próxima casa. E eu tenho o caso especial, que é esse último aqui, né? Que é quando eu tenho V1 da casa anterior e os 2 bits que eu estou somando é 1. Tá? Então, 1 mais 1 mais 1 é 3. E aí, lá na operação aritmética de soma, isso significa, né, que o resultado é 1 e eu tenho vai 1 para a próxima casa. Tá? Então, essa é a tabela, pessoal, de um somador de 1 bit. Tá? E esse somador, a gente vai encarar ele como se ele fosse um circuito. Tá? Então, deixa eu copiar ele aqui. Então, lá quando a gente for para o simulador, a gente vai encarar essa lógica aqui. Aí. Então, toda essa lógica de somar um bit, né, de somar uma posição dos números, né, somar um bit do operando A e um bit do operando B, ter um resultado e ter um vai 1 ou não, e prever que pode ter um V1 da casa anterior, a gente vai encarar isso como se fosse um circuito. Tá? Bom, essa lógica aqui, pessoal, das duas entradas, do V1 e da saída e do vai 1, ficou claro para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário disso? Tranquilo? Tranquilo, senhor. Beleza. Por que isso é tão importante, pessoal? Porque se a gente tivesse esse somador implementado, né, projetado lá no simulador, a gente pode agrupar vários somadores de um bit para construir um somador mais complexo. Tá? E é isso que tem na sequência lá da videoaula. Tá? Então, aqui na videoaula, né, a gente chegou na tabela verdade, a gente bolou as expressões, tem lá o mapa de Carnot lá para tirar as expressões, e a gente projetou esse circuito aqui. Tá? Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho só um pouquinho. Só um minutinho, pessoal. Minha filha está gritando aqui, só um pouquinho. Onde é que está isso? Só um minutinho, pessoal. Peraí. Só um minutinho. Tá, encontrei aqui. Bom, então, pessoal, de novo, lá na videoaula a gente projetou aqui as duas expressões, ó.
Então, a gente bolou um circuito que tem 3 entradas, A, B e vem 1, e 2 saídas, S vai 1. Aqui estão os circuitos a partir das expressões. Tá? E aí, pessoal, lá no simulador, tem uma ferramenta legal que aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir enxergar, aqui na segunda linha tem uma opçãozinha aqui que vocês podem editar a visualização do circuito quando ele for importado em outro. Tá? Então, aqui está a visão interna do circuito, né, a visão com portas lógicas, e aqui do ladinho, ó, tem uma opção onde vocês podem desenhar e mudar o formato que ele vai ser incluído. Então, lá na atividade prática 1, lá, acho que quem não fez isso, né, acho que eu não fiz isso em aula, ele gera uma visualização padrão. Geralmente as entradas vêm da esquerda ou de cima e a saída é para a direita e para baixo. Mas ali na videoaula a gente projetou, né, eu projetei ali na videoaula essa visão do circuito para seguir aquele desenho que eu mostrei para vocês ali, ó. Então, fazer uma caixa aqui, onde o circuito vai estar aqui dentro, colocar aqui os 2 bits de entrada entrando de cima, o vem 1 da direita, que são as 3 entradas, e a saída e as saídas, a saída do resultado para baixo e a saída do vai 1 para a próxima casa para a esquerda. Então, é isso que eu fiz aqui no circuitinho do somador de um bit. Então, aqui a gente vê a visão interna dele, né, tem entradas, saídas e o circuito, e aqui a visão, o modo de edição de como esse componente vai ser incluído nos outros circuitos. Certo? Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma pergunta sobre essa parte? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Beleza. Tô tentando achar aqui um outro circuito que eu fiz aqui que eu não tô achando mais. Aqui, adianta. Aqui. Bom, deixa eu trocar aqui que eu pego certo. Tá, beleza. Bom, então, pessoal, na sequência, a gente viu lá como é que eu consigo agrupar replicar esse somador, agrupando mais de um deles, né, replicando eles, justamente com o objetivo de fazer a soma com números de mais de um bit. Né, porque, bom, somar números de um bit é elementar demais, né? E pode ser que eu queira implementar um somador, por exemplo, que soma números de 2 bits, de 4 bits, de 8 bits. Né? Para vocês terem uma ideia, os processadores de hoje em dia operam com números de 64 bits. Né? Então, pensando nessa implementação aqui, nesse projeto com esse somador de um bit, é como se eu pegasse esse somador de um bit e colocasse 64 deles, um do lado do outro, interconectando eles para fazer a soma de um número com mais bits, né? Então, essa é a ideia. Então, na videoaula, a gente fez o somador com 2 bits, tá? Aonde, qual foi a ideia, né? Eu pego e replico o somador de um bit, né? Crio 2 deles, e aí fica importante, ó, deixa eu fazer aqui, vamos fazer juntos isso aqui. Então, deixa eu remover esse aqui, e vou fazer um novo aqui, vou chamar de somador 2 bits. E a ideia é que eu vou pegar o somador de um bit e vou criar 2 deles. Ó. Eu desenhei lá o somador de um bit para ficar com as entradas e saídas nas posições de acordo com o desenho lá que eu fiz. E aí, então, nesse outro circuito, eu posso pegar e criar 2 instâncias daquele somador de um bit. Tá? E aí, bom, a partir desses 2, eu interconecto eles e eu consigo fazer a soma de um número de 2 bits. Tá? Então, a gente fez isso lá na videoaula, certo? Então, por exemplo, aqui, né, o somador da direita vai ser responsável por somar o bit da posição 0 do operando A e do B, então ele vai somar os 2 bits mais à direita dos números, enquanto que o segundo somador, ele opera os 2 bits à esquerda do A e do B. Tá? A chave aqui, pessoal, é essa interconexão aqui, né? Porque, como a gente viu lá na conta, né? O que interconecta
uma casa da soma com a outra, aqui, né? O que interconecta, por exemplo, né? Essa casa aqui, né? Com a segunda, com a próxima, é o vai 1, né? Porque o vai 1 dessa casa aqui, quando eu somei 1 mais 1, deu 0 e vai 1, né? Então, esse vai 1 da casa anterior virou o vem 1 da próxima casa. Então, para eu encadear esses somadores de um bit, né? Para ficar tudo acontecendo como se fosse em cascata, eu preciso criar essa conexão aqui, ó. Eu preciso conectar a saída do vai 1 do bit mais à direita tem que estar conectado com a entrada vem 1 do próximo. Tá? E se eu tivesse mais somadores aqui, deixa eu pegar ele aqui, só um pouquinho. Se eu tivesse mais somadores, então aqui eu interconecto aqui, né? Se eu tivesse mais somadores, eu basicamente faria a mesma coisa. E assim por diante. Tá? Bom, então a gente viu isso depois lá na videoaula, certo? Deixa eu voltar aqui, né? Como é que eu interconecto essas coisas. E dessa forma eu consigo criar somadores com números de mais de um bit. 2 bits, 4 bits, 8 bits. Tá. Na atividade prática 2, eu vou pedir para vocês projetarem um somador de 4 bits. Tá? Então até vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu tentar abrir aqui. Já para ir mostrando um pouquinho da atividade 2, depois a gente completa. Tá? Só um minutinho. Só um minutinho. Então, aqui, ó, a ideia é que vocês projetem algo nesse estilo aqui. Aqui tá dando um erro aqui depois. Eu acho que eu acabei copiando e ficou com o defeito, tá? Mas a ideia lá da atividade 2 é que eu quero que vocês façam, né, no simulador, também esse esquema de criar um somador de um bit e replicarem ele num circuito maior para fazer um somador que some números maiores, né? E aí lá na atividade eu vou pedir para vocês fazerem um somador de 4 bits, tá? Então, como entrada, a gente vai ter números com 4 bits, e quando eu somar eles, o resultado vai dar também um número aqui aqui nesse caso, de 5 bits. Tá? Eu sei porque está dando erro aqui, depois eu dou uma verificada para vocês. Tá? Mas a ideia é essa daqui, para vocês fazerem lá na atividade. Certo? Bom, depois disso, gente, deixa eu voltar aqui. A gente foi ver como é que eu fazia a subtração. Tá? Para fazer a subtração, quando a gente tem a operação de subtração, a gente abre a possibilidade de eu ter resultados negativos, correto? Porque se eu subtrair 2 números, se o segundo número é maior que o primeiro, o resultado vai ser um número negativo, certo? Então aqui eu dei uma relembrada de como é que eu represento números binários com sinal, tá? E aqui eu foquei especificamente no complemento de 2, que é uma das representações. Tá? Eu não sei se vocês chegaram a ver isso lá lá em outras disciplinas, tá? Mas lá na videoaula tem um espaçozinho ali onde a gente vê o complemento de 2, e eu tentei mostrar de uma maneira mais simplificada possível. Tá? Obviamente que tem toda uma explicação maior por trás disso, mas basicamente um número em complemento de 2, deixa eu copiar aqui, um número em complemento de 2, ele é um número binário também, né? Número com bits. Deixa eu... Aonde eu tenho os pesos, né? Quase todos eles iguais ao número binário tradicional, tá? Então aqui seria nessa segunda linha aqui seriam os pesos do número binário sem sinal, que são aqueles que a gente, né, trabalhou até agora, né? Então, se eu tenho um número de 4 bits, a casa mais à direita em peso 1, depois peso 2, 8, 4 e 8. Quando eu uso a notação em complemento de 2 para representar números com sinal, a última casa, a casa mais à esquerda, o peso dela ele é um peso negativo. Ou seja, toda vez que eu tiver 1 nessa casa aqui, lá no somatório, né, dos pesos, eu vou inserir
o menos 8 como peso e não 8. Tá? Então, por exemplo, esse número aqui, 1010, se eu fosse representar ele sem sinal, ele seria o 10. Certo? Ele seria o 10. Quando eu uso a notação sem sinal. Quando eu encaro esse número aqui com a representação de complemento 2, ou seja, quando eu quero representar números com sinal, esse número aqui ele vira o menos 6. Justamente porque esse peso 8 aqui, como esse número, a gente está olhando para ele como se fosse em complemento 2, ele vai inserir um peso negativo, ele vai ser o menos 8. Então, esse número seria o menos 8 mais 2, menos 8 mais 2 dá mais 6. Menos 6, desculpa. Menos 6. Tá. Então, para a gente trabalhar com o subtrator, né, o circuito que subtrai dois números, a gente tem que entender essa notação, tá? Em complemento 2. E aí, logo em seguida, na videoaula, tem uma tabela que mostra aqui, né, para 4 bits, como é que seria, né, como é que eu interpreto esses números quando eu não tenho sinal, que é aquela conversão tradicional que a gente faz, e quando eu quero usar esses números e eu quero que eles sejam com sinal, e eu estou usando o complemento 2, eles seguem essa lógica aqui, né, do 0 até o 7, eles é a mesma coisa, a partir do 8 muda, né? Então, ali, né? O que antes era o 8, na notação sem sinal, agora vai ser o menos 8, né? Porque ele tem 1 na casa mais à esquerda, então fica menos 8 mais nada. E na medida que eu vou prosseguindo aqui, né? Na sem sinal, eu ia aumentando de 8 até 15. E em complemento 2, eu vou representando os negativos. Menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, até o menos 1. Pessoal, ficou claro essa notação em complemento 2 aqui? Vocês já tinham visto isso antes? Ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? É meio estranho esses negativos ainda. Por que é meio estranho? Diz a ordem que eles aparecem aqui? Isso é basicamente por causa da lógica dos pesos ali, né? Então, por exemplo, na lógica dos pesos, né? Então, por exemplo, aqui, né? Vamos pegar esse aqui, por exemplo, né? O 12 aqui, né? Que é 1100, né? Então, se eu colocar 1100, ele é o 12, né? Porque, se ensinar porque ele é 8 mais 4, mas o complemento 2, ele é o menos 8 mais 4. Então, ele é o menos 4. Ele é o menos 4. Lá no simulador, pessoal, deixa eu mostrar uma coisa para vocês no simulador aqui. Deixa eu pegar aqui, vai esse mesmo. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando vocês criarem aqui, ó, eu crio uma entrada, tá? E eu vou dizer que ela tem 4 bits. Certo? E eu colocar aqui aquele componente que é a ponta de prova, esse é um componente que ele vai analisar, digamos, o que tem nesse fio aqui e vai colocar o número para vocês aqui, né? Por padrão, ele começa em binário, mas vocês podem mudar a base aqui, ó. Então, por exemplo, ó, vocês podem colocar um com sinal ou sem sinal. Decimal com sinal, decimal sem sinal. Vou colocar os dois para vocês verem aqui a diferença. Vai dar bem aquela tabela verdade, ó. Aqui. Ó, então, por exemplo, ó. Então, os primeiros números, até o 7, é igual, tanto com sinal quanto sem sinal. Agora, se eu botar o 8, ele, né, sem sinal, ele é 8, mas em complemento de 2, ele é o menos 8, né? Porque ele tem 1 na casa de peso negativo, né? E aí depois, sei lá, o 10, né, que seria o 10 sem sinal, ele vai ser o menos 6 em complemento de 2. Se eu botar tudo 1, ele é o número mais alto sem sinal, que é o 15, e em complemento de 2 ele é o menos 1. Então, aquele comportamento da tabela verdade vai estar aqui, ó. Vocês podem ver aqui no simulador. Tá? A maneira que a gente vai encarar os bits, né,
percebam que lá no circuito tudo é bit, né? Tudo é 0 e 1. Cabe a nós, né, como projetistas, né, do circuito, definir se a gente vai querer, se a gente está implementando, se a gente quer interpretar aqueles bits como se eles fossem um número sem sinal, que é o que a gente estava fazendo até agora. E quando eu uso o complemento 2, na hora de olhar o número, né, então toda vez que a partir de agora tiver, sei lá, um número aqui, e eu sei que eu estou operando em complemento 2, não me interessa essa visualização do 9 aqui, né? Me interessa que agora esse aqui é um número negativo e ele é um menos 7. Certo? Bom, então lá no vídeo também tem discutido essa questão, certo? Dos números em complemento 2. E aí, depois disso, pessoal, aqui eu apresento para vocês como é que fica um circuito que subtrai dois números. Tá? Então, para eu subtrair dois números, deixa eu voltar para o quadro. Para eu subtrair dois... Deixa eu fazer outra pergunta. Vai, diga, desculpa. Se tiver mais entrada, tipo, se for 6 entrada. 6 bits? É. Se for 6 bits, então ele vai até o peso 32, né? 32, 16, 8, 4, 2 e 1. Isso, né? Então, sem sinal seria essa notação aqui. E se eu vou para o complemento 2, o último é negativo. Então, esse aqui viraria um menos 32. Então, por exemplo, se eu representasse esse número aqui, sei lá, 1, 0, 0, 1, 0, 0, tá? Esse aqui seria o número menos 28. Em complemento 2. Porque ele é o menos 32 mais 4. Se eu fosse encarar esse número sem sinal, sem complemento 2, esse último peso é normal, ele não é negativo, e esse número aqui seria o 36. E aqui 6. Não sei se foi bem isso que perguntou. Tá, mas por que ele... Então, com o complemento de 2, ele sobe até uma altura e depois desce. No complemento 2, assim, a forma que tu interpreta o número. Tá? No complemento 2, pelo conceito do complemento 2, os pesos têm o mesmo valor do normal, do sem sinal, só que o último peso é negativo. Tá? E aí, como o último peso é negativo, tu consegue representar os negativos também. Percebe que no complemento... Aqui, eu pego com 4 bits aqui, tá? Com 4 bits, percebe que no sem sinal, né, que é a notação que a gente vinha até agora, eu tenho 16 possibilidades aqui, né? Do 0 ao 15. Quando eu quero representar os negativos, percebe que eu não vou até o 15 mais, né? O maior que eu consigo é o 7. Então, eu vou de 0 a 7, mas eu consigo representar uma faixa aqui que são os negativos. E a maneira que ele usa... E a maneira que... Entendi. Entendeu? E a maneira que ele usa para representar o negativo é essa. O peso da casa mais à esquerda é um peso negativo. Essa é a lógica. Então, sempre que a última casa da esquerda for 1, ele vira negativo. Negativo, isso. É bem isso aí. Em complemento 2 fica bem fácil de ver se o número é negativo ou não. É só olhar para a casa mais à esquerda. É isso aí. Tá, entendi. Não, agora eu entendi. Não, então pode ter quantos bits for ali. Se o primeiro lá for 1... é negativo. A partir daquele ali começa a ser negativo até todos serem 1s. Isso. Tá. Agora fez sentido. Então aqui, por exemplo, aqui, ó, só para... Não, ótima tua pergunta aqui. Vamos ampliar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Então aqui, por exemplo, se eu tivesse com 6 bits, né, o número mais positivo possível é esse aqui, ó. É onde o bit da esquerda é 0 e os outros 5 são 1. Esse aqui é o número mais positivo, que é o 31. Esse aqui é o mais 31. E o número mais negativo possível, né, o menor, né, o mais negativo, é aquele que tem 1 no último e 0 em todos os outros. Esse aqui é o menos 32. Então, quando eu uso 6 bits em complemento de 2, eu consigo representar números de menos 32 até mais 31. Se eu fosse usar a notação sem sinal, o menor é o 0 e o maior seria o 63.
Então, em complemento, quando eu represento um número com sinal, é como se eu... Bom, sem sinal, eu ia de 0, por exemplo, 6 bits, né? De 0 até 63, eu vou pegar uma parte desses e jogar para o negativo, né? Então, na verdade, ele pega metade, né? Ele deixa do 0 até o 31 como positivos e pega os outros e representa como negativo. É mais ou menos assim. Tá. Bom, tá, e numa aplicação assim, tá, eu olhando, como é que eu sei se está no complemento de 2 ou se está normal? Tá bom, então vamos lá. Então, até agora, né, até o somador, aquele ali, a gente estava usando sem sinal. Tá? Então, naquele circuito que a gente estava projetando lá, deixa eu olhar aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse somador aqui que você não tem que fazer lá na atividade, ele é um somador que ele opera números sem sinal. Então, vocês vão usar aqui na hora de interpretar o número, eu sempre vou dizer para vocês usar essa ponta de prova aqui, vocês vão colocar ele como decimal sem sinal. Tá? A partir daqui, aonde vai ter o somador, onde vai ter o subtrator também, que é onde vocês vão subtrair, vocês vão ver que vocês vão utilizar aqui, vocês vão interpretar esses números como se eles fossem com sinal, velho. Porque a partir de agora eu posso ter números negativos também. Tá? Então depende de qual circuito que eu estou. Lá na atividade vai dizer lá, então esse circuito aqui ele vai operar números sem sinal, ou esse aqui vai operar números com complemento 2. Então isso vai estar escrito lá, sabe? Bom, então pessoal, então sabendo que existe o complemento 2, a gente pode criar um subtrator, tá? E qual é a ideia do subtrator que a gente vai implementar? A gente vai reusar o somador, tá? E para a gente transformar esse somador num subtrator, a gente vai inverter, vai botar um inversor aqui, ó, nos bits do operando B. Tá? Por que isso aqui, pessoal? Porque é o seguinte, ó, deixa eu voltar para o quadro. Isso está lá no vídeo também, tá? Isso está no vídeo também. Deixa eu criar um outro aqui. Tá, então qual vai ser a ideia? Ó? A gente vai implementar uma subtração, eu quero fazer A menos B, né? A gente vai implementar ela como se fosse uma soma, só que eu vou somar o A e eu vou trocar o sinal do B. Pense na matemática que você conhece, né? Essas duas operações são equivalentes, né? Eu fazer A menos B, eu subtrair, né? Fazer a operação de subtração, né? A por B, é a mesma coisa que eu somar o A com o B com o sinal trocado. Tá? Isso aí é matemática que a gente conhece. Tá? Ou seja, a gente vai reusar aquele somador que a gente implementou. Lembra aquele somador lá de 1 bit que a gente implementou antes? Cadê? Aqui, ó. A gente vai reusar ele. Só que a gente vai ter que, no segundo operando, a gente vai ter que trocar o sinal. Então, por exemplo, se eu quiser fazer 7 menos 5, quero fazer essa subtração aqui, na verdade eu vou ter que fazer 7, vou somar ele com o menos 5. Então eu tenho que pegar esse número e vou ter que trocar o sinal dele. Trocar o sinal. Tá? E quando eu estou em complemento 2, para eu trocar o sinal do número, por exemplo, deixa eu fazer aqui para vocês. Eu consigo selecionar isso aqui? Não. Só um minutinho aqui. Para eu trocar, em complemento 2, para eu trocar o sinal do número, por exemplo, eu tenho o 5 e eu quero encontrar o menos 5. Né? Quero trocar o sinal do número. Tá? Ou seja, eu estou aqui no 5 e eu quero converter ele para o menos 5. Tá aqui. Tá? Em complemento 2, eu faço isso com 2 passos. Então, eu vou pegar o 5. Então, o 5 em binário é 0, 1, 0, 1. Esse aqui é o 5. Eu vou inverter os bits. Vou aplicar a operação de negação. Vou inverter.
Ele vai ficar 1, 0, 1, 0. E vou somar 1. Vai ficar 1, 0, 1, 1. Se vocês forem olhar, 1, 0, 1, 1 é o menos 5. Perfeito? Então, quando eu faço a subtração em complemento 2, eu posso reusar o somador que eu já fiz, perceba que é uma soma, só que eu vou ter que trocar o sinal do B. Como é que eu troco o sinal de um número em complemento 2? Eu inverto os bits. O que é inverter os bits? É botar um inversor lá, trocar os, né? Se era 1, fica 0, se era 0, fica 1, e depois somo 1 nesse número. Tá? Tudo isso para mostrar para vocês que eu vou reusar o somador completo, vou botar inversores no B, tá? E vou somar 1 aqui. No V em 1, no primeiro V em 1, eu vou botar 1 aqui, tá? Para eu fazer a soma de 1. Com essa alteração, eu consigo fazer um subtrator. Tá? Então, lá no vídeo tem essa explicação também. A gente faz o subtrator lá. E o objetivo final de eu entender a subtração e a soma é a gente chegar nesse componente aqui, que é a ULA. Tá? Então, toda a parte lógica e aritmética, né? Subtração, soma, multiplicação, operações lógicas do tipo operação E, operação OR, tudo isso dentro de um processador, ele é feito por um módulo, por um circuito, que é chamado de ULA, tá? Que é a unidade lógica aritmética. O que essa unidade faz? O que isso é, né? Isso é um circuito que lá dentro eu tenho um somador, eu tenho um subtrator, eu tenho um multiplicador, eu tenho circuitos, esses que a gente está trabalhando agora aqui, reunidos lá dentro, e essa ULA é capaz de fazer essas operações todas. Tá? Então, aqui eu desenhei uma ULA, tá? Tentando simular uma ULA de um processador. Obviamente que essa ULA aqui é bem mais simples, né? Essa ULA aqui ela é capaz de fazer duas contas, soma e subtração. Tá? E o que vai definir se essa ULA vai somar ou subtrair é um sinal de controle. Lembra daquele sinal de controle lá do multiplexador, lá? Também ele é um sinal que entrava na parte de baixo, né? Então, ele é um bit, nesse caso, que vai definir se essa ULA soma ou subtrai. Esse aqui é um exemplo de ULA. Inclusive, essa ULA está lá na atividade 2, para a gente fazer. Tá? Então, um elemento desse tipo é o que está lá nos processadores. Obviamente que nos processadores atuais eu tenho ULAs que são capazes de fazer 20, 30, 40 operações diferentes. Obviamente que a seleção dela vai ter mais bits, né? Porque eu tenho mais opções, um cartel maior de operações. Mas o conceito elementar da ULA é esse. Ele é um circuito capaz de fazer diferentes operações aritméticas. Então, ele vai ter entradas, vai ter resultado, vai ter aqui um sinal de controle que vai definir qual operação ela vai fazer. Certo? Bom, então, pessoal, lá na atividade vai ter isso aqui para vocês fazerem. E a ideia é mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui também está lá na videoaula, está explicado, tá? Deixa eu vir aqui de novo. Deixa eu voltar aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês essa aula aqui, ó. Que vocês vão ter que fazer algo parecido lá na atividade, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4 somadores de um bit, certo? Eu tenho 2 entradas de 4 bits. Então, percebam que eu estou pegando aqui, ó, o bit 0. Não sei se dá para ver bem aqui, mas... o bit 0 da entrada A e o bit 0 da entrada B, os dois vão para o somador mais à direita, que são os bits mais à direita, do A e do B. O bit 1 do A e o bit 1 do B, eles seguem para o segundo somador completo. O bit 2 do A e o bit 2 do B seguem para o terceiro, e assim por diante até o 4. Tá? Então, cada somadorzinho desses é responsável por somar uma posição dos números, né? O mais à direita soma a posição 0, depois outro soma a posição 1, e assim por diante. Tá? Bom, essa ULA aqui, que vocês vão projetar, ela é capaz de somar e subtrair. Então, vai ter um outro bit de entrada aqui, que vai ser o seu ULA, que vai, quando ele for 0, quer dizer que eu tenho que somar os dois números, e quando for 1, quer dizer que ele quer subtrair. Tá? Então, quando eu for somar, tá? É simples. Quando eu for somar, né, esse seu ULA aqui vai ser 0, indicando que eu quero somar, significa que eu vou ter que mandar
os bits do A e os bits do B sem inversor. Lembrando que aquele inversor lá eu uso quando é subtração. Tá? Porque na subtração eu tenho que inverter os bits do B e somar 1. Tá? Então aqui, pessoal, tem um multiplexador na entrada B aqui de cada somador, que vai selecionar se eu quero, olhem esse aqui, ó, se eu quero a versão do B sem inversor ou a versão do B com inversor. Ó, percebe que ele está selecionando, né? Então, eu estou selecionando se eu quero a versão do B sem inversão ou a versão do B com inversão. Tá? Quando o CEULA for 0, eu quero somar os dois números, então quer dizer que eu quero a versão do B sem inversão, porque eu quero somar o A com B. Daí é tranquilo. Tá? Quando eu quero subtrair, o CEULA vai para 1. Percebam que esse CEULA está entrando aqui no bit de seleção do multiplexador, e quando o seletor do multiplexador é em 1, significa que ele manda a outra entrada para a saída, lembra, né? Se o bit é 0, ele manda a entrada 0. Se o bit é 1, ele manda a entrada 1. Então, quando esse CEULA é 1, ele vai nos multiplexadores selecionar o B invertido. Ó. O B invertido que está passando para o somador. Ou seja, ele está somando o A normal com o B invertido. E a ideia dessa seleção é justamente fazer aquilo que a gente viu ali no quadro. Né? Se eu estou subtraindo, significa que eu estou usando o mesmo somador, só que agora eu estou invertendo o valor do B. Justamente para eu somar, para eu fazer a soma com um B com sinal trocado. Quando eu somo um número com um outro, onde eu troco o sinal do segundo, eu estou fazendo uma subtração, na verdade. Tá? Então, pessoal, esse circuito que vocês vão fazer lá na atividade prática, ele é um circuito que ele é capaz de somar e subtrair. Tá? Então, olhem aqui, ó. Ele está em complemento 2, então aqui as duas pontas de prova já estão interpretando o número aqui como se fosse um número com sinal. Então, por exemplo, ó, o objetivo final é vocês montarem esse circuito. Lá na atividade tem esse desenho, vocês podem replicar, a ideia é que vocês repliquem esse desenho, olhem o esquemático e façam no simulador de vocês, e no final vocês consigam fazer uma simulação desse tipo aqui, ó. Ah, eu quero somar o 3 com o 4, tá? Então, coloquei 3 no A e 4 no B, certo? O seletor ULA, o CEULA está em 0, se ele está em 0, significa que eu estou somando. Então, 3 mais 4, o resultado tem que dar 7. O resultado é 7. Certo? Olhem aqui a saída, pessoal, né? Ó, né? Cada somador me dá um bit, e eu tenho esse componente aqui, ó, que ele é chamado de distribuidor aqui no simulador. Lá na videoaula tem explicação dele também. Então, esse circuitinho aqui, esse componente, ele tanto pega um fio, né? Por exemplo, esse fio A e B, eles têm 4 bits cada um. Então, ele pega e separa os 4 bits, né? Então, aqui eu estou separando esse fio que tem os 4 bits junto em 4 fios com um bit separado. E aqui no final, eu pego os 4 bits que vem separado de cada somador e junto eles, né? Para ter aqui uma saída de 4 bits. Tá? Lá na videoaula também tem explicação sobre esse componente. Tá? Então, pessoal, um dos exercícios da atividade 2 é isso aqui. Tem exatamente esse desenho lá, vocês vão ter que, né, implementar isso aqui, né, pegar os componentes, os multiplexadores, os inversores, e simular e ver se isso aqui funciona. Agora, por exemplo, eu quero fazer subtração. Eu quero fazer 3 menos 4. Como é que eu mudo isso aqui na ULA? É basicamente trocar o CEULA para 1. Quando eu troco o CEULA para 1, ele vai acabar invertendo os Bs aqui, né? E aí, no final, ele vai fazer 3 menos 1 e o resultado vai ser menos 1, que é o resultado da subtração. Tá? E a gente pode brincar aqui, ó. Quero fazer 3 menos 5 vai dar menos 2. Quero fazer, sei lá, 1 menos 5 dá menos 4. Eu posso fazer 7 menos 3 dá 4, dá positivo. Eu posso fazer soma 1 mais 3 dá 4. Então, o objetivo final, pessoal, é que vocês compreendam a parte conceitual do complemento 2, né, como é que isso funciona, né, que quando eu quero subtrair em complemento 2, eu uso o mesmo somador, mas só inverto os bits do segundo. Tá? Vocês vão ter esse esquemático aqui à disposição de vocês. Vocês vão criar o somador completo, somador de um bit.
desenhar ele bonitinho aqui com as entradas e saídas, e vocês vão usar eles para fazer tanto o somador que só soma, esse aqui ele só soma, número de 4 bits, e depois implementar essa ULA aqui, aonde, dado 2 números de 4 bits, eu tenho um seletorzinho que ele é capaz de somar e subtrair esse número. Tá? Então, assim, vocês nem precisam ter uma compreensão tão profunda do componente 2, até porque isso não é um conteúdo da disciplina, mas eu quero que vocês entendam a lógica básica, e lá na atividade vai ter esse desenho, vocês podem ir para o simulador, pegar os componentes, montarem eles de acordo com o desenho, e verem a coisa acontecendo aqui. Certo? Perguntas sobre esse circuito aqui, pessoal? Comentários? Oi, por enquanto nenhuma. Tranquilo? Pelo menos minha não. Tá. Então, assim, pessoal, assim, um comentário importante agora, assim, no presencial, a gente acaba, quando a disciplina era presencial, né, e vai voltar a ser, a gente acabava usando 2, 3 aulas para ver com calma os somadores, tá? Como a gente está na versão remota aqui, eu acabei dando uma simplificada. Então, assim, e também como tem o feriado na semana que vem, eu estou jogando para vocês isso agora, eu quero que vocês, né, tentem fazer, tentem implementar, e na próxima aula a gente vai usar ela só para discutir isso de novo. Tá? Então, se alguém for com mais dúvida aqui, a gente pode refazer ele, a gente pode revisar o componente 2. Então, aqui eu estou dando uma visão geral justamente para vocês terem toda a ferramental para começar a desenvolver, e a gente vai ter mais uma aula para discutir de novo isso. Tá? Mas eu quero discutir de novo já com vocês tendo tentado fazer. É mais ou menos essa ideia. Tá? Pessoal, então era basicamente isso o que estava lá na videoaula 4. Tá? Que é essa videoaula dos circuitos aritméticos. Que era basicamente criar um somador de 1 bit, depois agrupar eles para criar somadores de 2 bits, 4 bits, 6 bits, 8 bits, enfim. Como é que eu represento números negativos? E depois, a partir disso, como é que eu faço um subtrator? E aí, no final, o final da videoaula era como fazer um circuito que, ao mesmo tempo, ele pode tanto somar como subtrair, e a maneira que eu vou selecionar isso é através desse sinal de controle aqui, do céu. Certo? Então, pessoal, dessa parte, né? Quem não assistiu a videoaula, assiste, tá? E lá na atividade 2, eu até já vou abrir ela aqui, para mostrar para vocês. Os primeiros exercícios, tá? Até esses 3 primeiros aqui, eles são basicamente para vocês construírem um somador de 1 bit, e aí aqui tem as instruções aqui para construir o somador de 1 bit. Ó. Um somador de 4 bits, coloquei o circuito aqui e as instruções para vocês fazerem o somador de 4 bits, ó. Ó, colocar aquele assim, sinal, enfim, tudo aquilo que eu falei. E depois tem as instruções para vocês criarem a ULA, tá? Que é aquele que eu mostrei no final para vocês aqui. E aqui são as instruções todas, tá? Então, o objetivo é que vocês sigam elas e tentem fazer a simulação ali das somas e subtrações de acordo com o que eu fiz para vocês. Bem como eu fiz agora para vocês aqui na minha tela, certo? Um comentário? Bom, os 2 últimos exercícios aqui, pessoal, eles utilizam... eles também são circuitos que calculam coisas, são circuitos aritméticos, tá? Só que nesses circuitos tem um componente especial, que é um componente que a gente ainda tem que estudar, que ele é um componente de um circuito sequencial, que ele é o registrador. Tá? Então, são circuitos aritméticos que eles usam registradores. Tá? Que é o conteúdo que eu quero ver rapidinho com vocês agora, para vocês terem condições de fazer esses 2 últimos circuitos aqui que eu mostrei para vocês aqui na atividade. Certo?
Então, pessoal, eu vou me estender talvez alguns minutos hoje aqui, vou até talvez umas 9, mas vai ser importante a gente terminar de ver os sequenciais hoje, ver o que é um registrador, porque vocês vão ter condições de fazer esses dois últimos, certo? Bom, então, pessoal, além desses circuitos combinacionais, né, que usam portas lógicas, que podem, né, tipo multiplexador, decodificadores, aritméticos, tá? Eu posso ter nos nossos circuitos o que a gente chama de elementos de memória. Tá? Até agora, a gente só trabalhou com componentes, né, com portas lógicas e componentes lógicos, que tinham alguma função de processar a informação ou de operar essas informações. Nenhum deles tinha o objetivo de armazenar, né? Como vocês, né, já certamente ou estudaram, ou se não estudaram, já ouviram falar, né? Nos computadores, além da parte de processamento, a gente tem a questão de armazenar os bits, né? Então, a gente tem que conseguir armazenar os bits de alguma forma. Tá? Então, hoje, a gente vai ver, talvez, o circuito mais elementar para armazenar bits. Tá? Ao longo da disciplina, a gente vai ver vários outros elementos. Mais para frente, a gente vai estudar a memória RAM, a gente vai estudar a memória secundária, memória SSD, memória flash. Tem também a memória cache, que é um outro tipo de memória. Então, no computador, hoje em dia, a gente tem vários elementos de memória. Tá? E a gente vai estudar cada um deles, até o final da disciplina, a gente vai explorar cada um deles. Tá? Aqui, a gente vai utilizar um elemento de memória mais elementar, que é aquele que está lá dentro do processador. Tá? Então, lá junto com as unidades de processamento do processador, ele tem elementos de armazenamento que eles são extremamente rápidos. A gente vai ver com detalhes isso ao longo da disciplina. E o nome desse elemento é registrador. Tá? Então, todos os processadores, ou todos os elementos de processamento têm registradores, e os registradores são circuitos lógicos capazes de armazenar uma informação. Ou seja, eu consigo dar um comando para ele, eu consigo, enfim, mandar um sinal para o registrador, dizer para ele armazenar um valor, e ele vai manter aquele valor armazenado até que eu mande um outro sinal para dizer para ele trocar aquela informação para o outro. Tá? Então, percebam que esse é um circuito que a gente não trabalhou até agora, né? Todos os nossos circuitos, eles, né, a lógica era combinacional, né? Eu tinha entradas e, de acordo com a configuração de entrada, eu tinha uma saída, mas eles não armazenavam bit. Os registradores, eles vão ser o primeiro elemento que a gente vai estudar aqui na disciplina, que armazena bit. Tá? Como é que eles funcionam? Tá? Então, o registrador, pessoal, ele funciona como se ele fosse uma fotografia de bit. Ele é tipo um fotógrafo, uma máquina fotográfica de bit. Tá? Então, ele é um componente, ele tem esse símbolo aqui. Depois agora eu vou mostrar como é que ele é lá no simulador, tá? Mas ele é um componente que ele tem uma entrada, que a gente chama de D, entrada D, e ele tem uma saída, tá? Que a gente chama de saída Q. D é a entrada e Q é a saída. Tá? Os registradores, eles conseguem armazenar valores de mais de um bit. Então, a gente vai ver que lá no simulador a gente vai conseguir configurar quantos bits aquele registrador armazena. Então, posso ter registradores de 4 bits, 8 bits, 16 bits. Né? Então, eles podem armazenar um conjunto de bits, ou, de forma mais abstrata, um número, né? Um valor. Tá? E ele tem dois sinais de controle aqui, que são os principais. São 3, na verdade, mas esses dois são os que a gente vai ver primeiro. Tá? O primeiro é um sinal de clock, e o segundo é um sinal de reset. Tá? Que são os dois sinais que a gente vai estudar agora aqui, que controlam esse registrador aqui. Tá? O sinal de clock é o sinal que vai me dizer quando eu vou armazenar um bit. Tá? Então, como eu falei para vocês, o registrador, ele é a analogia legal para entender um registrador, é como se ele fosse uma máquina fotográfica. Tá? Ou seja, na máquina fotográfica, toda vez que eu quero congelar uma imagem e armazenar ela, eu vou lá e aperto o gatilho da máquina. Né? Então, quando eu aperto o gatilho, o que está na frente da máquina, a cena que está ali, ele vai tirar a foto e vai registrar, né? Vai armazenar
né, aquele momento, como se fosse uma foto. Aqui no registrador ele é parecida, tá? Esse clock aqui seria como se fosse o gatilho da máquina. Toda vez que eu tiver um sinal no clock, tá? Toda vez que eu tiver esse sinal no clock, o registrador vai pegar o valor que tiver no D e vai armazenar internamente dentro dele. Tá? E esse gatilho, né, do clock, ele é feito pela borda de subida. Tá? O que seria uma borda de subida? Borda de subida é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o quadro de novo. Tá? Então, né, como a gente viu, né, os nossos sinais lógicos... Aí. Deixa eu tentar fazer aqui, né? Os nossos sinais lógicos... Vamos fazer um gráfico aqui. Né? Opa. Que bonito no gráfico. Então, os nossos sinais lógicos, né, nós da computação, a gente encara eles como se eles fossem ou 0 ou 1. Então, pode ser que em algum momento ali, né, ele esteja em 0, em algum outro momento ele vai estar em 1. É basicamente a lógica que a gente trabalhou aqui, né? Nas nossas portas lógicas, a gente tinha esses dois estados, 0 ou 1. Tá? Para o registrador, ali para ele tirar a foto, o sinal de clock, que é esse que a gente está analisando ali, ele não funciona nem no nível 0, nem no nível 1. Ele funciona na subida, na borda. Então, quando eu tenho, né, um fio ali, né, um sinal lógico, que ele pode estar em 0 ou 1, se ele está em 0 e ele muda para 1, eu vou ter um momento, né, imagina o que é o tempo, tá? Ele vai ter um instante ali, bem curtinho, onde ele vai trocar de 0 para 1. Tá? Esse é o gatilho do registrador. É bem no momento onde eu tenho a mudança do 0 para 1, do sinal de 0 para 1, é nesse momento que ele tira a foto. Tá? Que é o que a gente chama de borda de subida. Tá? Então, toda vez que tiver uma borda de subida no clock, o valor que tiver na entrada D vai ficar armazenado no registrador e vai ficar disponível na saída, e ele vai ficar lá guardado até que tenha uma próxima borda de subida. Tá? Então, entre duas bordas de subida, o valor que ele fotografou na primeira borda vai ficar armazenado lá no registrador até que venha uma próxima borda. Essa é a moral do clock. Tá? Vamos para o simulador, pessoal, que eu quero mostrar para vocês como é que isso funciona. Tá? Então, lá no simulador, eu vou fazer a demonstração no simulador, depois eu abro para perguntas. Tá? Então, eu vou criar um circuito novo aqui. Lá no simulador, pessoal, os registradores, eles estão na pasta memória, e aqui tem um componente que é o registrador. Percebam que ele tem uma entrada D e uma saída Q, como eu mostrei para vocês ali. Por padrão, ele vem como 8 bits. Tá? Então, vou criar aqui, vou até diminuir para 4 aqui. Vou botar uma entrada com 4 e uma saída com 4. Certo? Então, percebam que a entrada aqui eu posso dizer o valor que está entrando, né, que eu quero salvar no registrador, e perceba que eu estou mudando aqui, né, o valor da entrada e o registrador está mantido no 0 ali. Né? Aqui, no caso, ele começou com 0, ele só vai mudar o valor, que está armazenado quando ele tiver aquela borda de subida no clock. Tá? O clock é esse pino aqui que tem esse triângulozinho embaixo. Eu até desenhei igual lá no slide. Ele é o clock. Tá? Para controlar o clock, pessoal, tem um componente bem legal, aqui, bem legal, um pouco diferente aqui no simulador, que está aqui, ó, em entrada e saída, botão. Tá? Então, esse aqui ele é um componentezinho que ele simula tipo um botão de controle remoto, assim, né? Um botão que só... Tipo, no controle remoto de vocês, televisão, quando vocês apertam ele, e quando vocês soltam um botão, ele volta, né? Tipo, ele vai estar pressionado só quando vocês estão com o dedo lá, né? Quando vocês tiram o dedo, ele volta a desacionar, né? Ele não é que nem um interruptor de luz, né? De lâmpada, né?
que vocês podem deixar desligado ou deixar ligado. Ele é um botão que ele, para ele tá pressionado, você tem que ficar com o dedo lá, né? O dedo pressionado. Então aqui é a mesma ideia, ó. Você tem que manter o mouse pressionado para ele ir para 1 e quando vocês soltarem, ele vai para 0. Depois vocês testem ele no simulador de vocês. Ó. Então a ideia aqui é que eu consigo dar pulsos, ó. Eu aperto e ele dá a borda de subida que eu preciso. Tá? Então qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia é a seguinte, ó. Eu tenho aqui o valor de entrada do registrador, eu posso variar ele, percebam que o valor que está armazenado não muda. Ó. Eu consigo ver o valor que está armazenado tanto na saída, e aqui dentro, ó, ele tem um número aqui, ó, que é o valor que está armazenado dentro dele também. Ó. Ele tem um númerozinho aqui. Como é que eu faço para gravar esse valor aqui? Ó? Eu quero gravar esse 1101. Não, vou gravar outro. Eu vou gravar o 0101, que é o 5. Eu coloco ele na entrada e dou a borda de subida. Quando eu dou a borda de subida, ele vai lá e fotografa o bit, fotografa o número e armazena ele dentro do registrador. E ele vai ficar armazenado lá dentro, mesmo com variações na entrada. Então, a entrada que dê, ela pode ficar trocando loucamente, e eu só vou armazenar um novo valor quando eu tiver uma nova borda de subida no clock. Então, o clock aqui é como se fosse o gatilho da máquina, né? Eu só vou armazenar um novo valor no momento que eu der o gatilho. Tranquilo esse funcionamento, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Beleza? Bom, um outro sinal bem importante do registrador, pessoal, é o reset. Tá? O sinal de reset, o objetivo dele é eu resetar, né? Eu reinicializar o circuito. Certo? Então, basicamente, no registrador, quando eu ativo o sinal de reset, ele zera o registrador. Ele tipo, reinicia, ele garante que ele vai estar zerado. Tá? Lá no simulador eu também tenho esse sinal de reset. Então, por exemplo, se eu botar um outro botão desses aqui, e colocar aqui no reset, que é esse outro pino aqui, ó, perceba que ele tá armazenando o valor aqui, o 11, né? Que é o B. Esse B aqui, ele tá em hexa, né? O B em hexadecimal é 11, né? Em decimal. Eu vou colocar os nomes aqui para não se perder. Esse aqui é o clock. E esse aqui é o reset. Então, independente do valor que ele está armazenando, se eu jogo o reset para 1, ele vai lá e zera o registrador. Então, o sinal de reset, ele existe para... Geralmente, a gente usa o reset quando eu inicio o circuito, né? Quando eu quero iniciar ele para garantir que todos os registradores comecem com 0. Como é que eu garanto que tudo começa com 0? Eu pego e ativo o reset para todo o circuito. Certo? Então, o reset serve para isso, e o clock serve para eu fotografar. Então, eu posso ter aqui um pulso no clock, ele armazenou o 11. Aí muda a entrada, quero armazenar o 15. Quando tiver um pulso de clock, ele vai lá e atualiza o 15. Agora eu quero armazenar o 8. Tem o pulso clock, armazeno o 8. Então, o clock é quando eu fotografo o bit, quando eu pego e armazeno, né, atualizo o registrador com o novo valor. E se em algum momento eu quero resetar o circuito, eu tenho esse sinal de reset que zera o conteúdo do registrador. Tranquilo esses sinais de clock e reset, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Buenas. Bom, então, registrador, entrada, saída, clock, reset, clock, né, atualiza o que está armazenado, reset, zero o registrador. Tá? Além desses dois, pessoal, eu tenho um terceiro sinal de controle que ele é bem importante. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá? Que é o sinal de carga, que é um sinalzinho que entra aqui, ó,
nessa posição aqui do circuito, aqui na parte esquerda, aqui na parte inferior esquerda. Tá? A gente chama ele de sinal de carga. Tá? O objetivo dele é o seguinte, ó, quando esse sinal de carga está em 0, é como se ele desabilitasse os clocks. Ou seja, vamos supor que eu tenho armazenado 10 no registrador. Se o sinal de carga vai para 0, eu posso ter pulsos de subida no clock, que mesmo com esses pulsos de subida que deveriam atualizar o registrador, como carga está em 0, significa que eu vou manter o que está armazenado lá no registrador. Para os clocks terem efeito, esse sinal de carga tem que estar em 1. Quando o sinal de carga está em 1, significa que eu estou dizendo para o registrador que eu quero carregar novos valores nele, e aí sim, aí as bordas de subida no clock vão ter efeito. Tá? Vamos ver aqui no simulador na prática, que fica mais fácil de entender. Então, ele é esse sinal aqui, ó. Eu vou colocar ele como pino, tá? Que é o de carga. A ideia, ó. Quando ele está em 0, deixa eu resetar aqui, ó. Quando ele está em 0, percebam que na entrada eu tenho um valor, aqui 15, por exemplo, né? Se ele está em 0 carga, ó, eu vou dar clock, vou dar as bordas de subida no clock e o valor não muda, ó. O carga em 0 é como se ele desabilitasse as atualizações do clock. Ele só vai conseguir fotografar os bits e atualizar o valor do registrador quando o carga for 1. Quando o carga é 1, eu estou dizendo para o registrador que a partir de agora eu quero conseguir carregar novos valores, armazenar novos valores no registrador. Aí sim, com carga em 1, quando eu tenho a borda de subida no clock, aí eu armazeno novos valores. Aí sim, se eu trocar a entrada, atualizar, ele vai atualizando. Quero botar, sei lá, o 7. Consigo. Se o carga está em 0 e eu quero mudar, não consigo mais. Então o carga é como se ele desabilitasse novas atualizações no registrador. E para eu ter novas atualizações, eu tenho que ter o carga em 1. Daí ele consegue. Tranquilo carga, pessoal? A ideia do carga? É como se fosse ligar o registrador, então. É isso aí. Pessoal, essas noções assim de carga, clock, reset, elas vão aparecer bastante quando a gente for, no próximo conteúdo, estudar os processadores. Tá? A gente vai pegar um processador, tipo um estudo de caso, a gente vai pegar um processador específico e vai estudar internamente ele. Tá? E aí lá vocês vão ver que nos processadores a gente vai ter registradores, a gente vai ter ULAs, a gente vai ter multiplexadores, a gente vai ter decodificadores. Então, todos esses componentes que a gente está vendo agora de forma meio solta, eles vão reaparecer lá quando a gente for ver quando a gente for estudar mais a fundo uma CPU em específico que a gente vai usar como estudo de caso, tá? Então, tudo que a gente está vendo agora vai aparecer de novo, né? Então, mas é legal, é importante que esses entendimentos fiquem claros agora também. Tá? Mas é bem isso aí, O carga é como se ele desabilitasse ou habilitasse o registrador para novas escritas. Tranquilo? Algum comentário? Tranquilo, senhor. Beleza? Bom, se vocês forem olhar aqui, pessoal, na pasta de memória aqui do simulador, tem outros tipos de componentes, tá? A gente vai estudar o registrador, tá? Que é talvez o mais importante por enquanto. A gente vai chegar a ver esse contador depois, mais para frente eu vou falar nele. E mais embaixo tem aqui uma memória RAM. Tá? Que aí é um componente que é mais parrudão aqui, tá? A gente vai usar essa memória RAM também. Tá? Isso aqui vai ser bem importante para a gente entender o que é memória RAM, como é que ela é composta, enfim. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Tá? Até o conteúdo dessa primeira parte da disciplina, que encerra hoje, assim, o conteúdo novo, ele vai até registradores. Tá? Na sequência, a gente vai vendo outros componentes, quando a gente for avançando, né? E a gente vai acabar explorando alguns outros aqui no simulador, mas, né, como marco, digamos, da primeira parte da disciplina,
a gente vai terminar no registrador, que é o primeiro elemento de armazenamento mais elementar, que tem esse funcionamento com as bordas do clock, né? E reset e essa lógica do carga que eu falei para vocês. Certo? Mas mais para frente a gente vai explorar também outros aqui. Bom, pessoal, então assim, então dessa parte do conteúdo, né? Combinacionais, tem ali, né? Multiplexador e decodificador, depois os aritméticos, né? Tem o somador, o subtrator e aquela ULA que faz soma e subtração ao mesmo tempo. Tudo isso vocês vão praticar na atividade 2. Tá? Então, aqui na atividade 2 que eu mostrei para vocês, vocês vão fazer um projeto do Logsim e vão fazer esses 5 circuitos aqui. Então, vocês vão lá lembra lá como é que eu crio um circuito novo, né? Vocês vão vir aqui na esquerda, vão criar novos circuitos. Tá? Recomendo vocês utilizarem esses nomes aqui, que tem tipo um guia para vocês, né? O nome dos circuitos. Aqui eu coloquei o que cada um faz. E depois, mais para baixo, tem uma página para cada um deles explicando o que entra, o que sai. Se tem algum componente diferente, tem explicação para vocês. Certo? O primeiro é o somador de 1 bit. O segundo é o somador de 4 bits, que é pegar o somador de 1 bit e replicar 4 vezes e interconectar dessa forma aqui. Depois tem aquele circuito que soma e subtrai números em complemento de 2, que foi aquilo que eu mostrei para vocês antes, né? Que ali vocês vão conseguir fazer operações de soma quando o CEULA for 0 e operações de subtração quando o CEULA for 1. Tá? E depois, pessoal, tem dois circuitos que vocês vão fazer usando registradores. Tá? Deixa eu mostrar para vocês esse aqui primeiro, que é o quarto circuito aqui. Tá? Qual é a ideia dele? Deixa eu pegar ele aqui. A ideia dele é o seguinte, pessoal. Tá? Eu criei, pessoal, esse componente que é a saúla de 8 bits. Tá? Então, eu fiz um projeto do Logsim. Isso que é importante, pessoal. Tá? Eu fiz um projeto do Logsim e eu implementei uma ULA com 8 bits. Ou seja, ela opera números com 8 bits. Ó. Cada entrada tem 8 bits. Tá? E essa ULA é capaz de fazer todas essas operações aqui. Ó. Então, ela tem um seletor de 3 bits. E aí, de acordo com o seletor, ela faz essas operações aqui. Se o seletor tudo for 000, ele soma 2 números, as duas entradas. Se for 001, ele subtrai. Se for 010, ele multiplica por 2. Se for 01, ele multiplica os 2 números. E assim por diante. Tá? Essa ULA está pronta, vocês não vão precisar projetar ela. Ela está pronta, e a maneira que vocês têm de acessar ela é o seguinte, ó. Então, eu vou fazer para vocês aqui. Está tudo explicado aqui no documento, tá? Eu só vou fazer aqui para ficar mais prático. Ó. Então, vocês vão criar um novo circuito. Vou chamar de teste ULA. Tá? Vão criar um novo circuito e vocês vão incorporar no projeto de vocês essa ULA que eu já criei. Como é que vocês fazem isso? Existe uma opção aqui, pessoal, clicando com o botão direito aqui, que é carregar uma biblioteca já existente do Logsim. Vocês vão clicar nessa opção e vão puxar, vão importar um outro arquivo do Logsim, que é esse ULA 8 bits aqui. Ó, tá? Esse arquivo ULA 8 bits, ele está aqui. Ó, tem o link para ele aqui. Ó. É só baixar ele. Vocês vão baixar esse arquivo aqui. Baixem esse arquivo. Coloquem na mesma pasta, pode ser, para ficar mais fácil. E aí lá no simulador vocês vão atrás dele. Botão direito, carregar a biblioteca do Logsim e vão achar o arquivo que se baixar. Tá? No momento que vocês fizerem isso, vai aparecer uma pastinha a mais aqui para vocês e vocês vão conseguir trazer ela para cá. Então seria a mesma coisa, a mesma dinâmica de quando vocês foram e criaram um circuito e incorporaram num outro. Só que nesse caso, o circuito já está criado. Eu estou passando para vocês vão baixar ele, vão incorporar ele no projeto de vocês e só vão usar ele. Tá? Então, aqui, a ideia nem é que vocês vejam a implementação interna, eu quero que vocês tentem usar a ULA. Tá? Como é que eu vou usar ela? Como é que vocês vão colocar ela no circuito? Tá? Deixa eu mostrar aqui. Tá? Então, vocês vão
puxar ela como um componente aqui. Ela opera números de 8 bits, então as duas entradas A e B são 8 bits. O cell ULA são 3 bits para selecionar a operação. Certo? E ela vai ter uma saída. Então aqui vocês vão testar. Ó. Eu quero fazer uma soma. Então eu quero somar, sei lá, 14 com 7. Tá? Então coloco 14 no A, 7 no B. Vão ver lá na tabela que para somar eu tenho que ter 000 no cell ULA. Coloco 000, ele faz 14 mais 7 vai dar 21. Certo? Quero fazer subtração. Vou na tabela e vejo. A subtração é 001. Então, 001, ele faz 14 menos 7, o resultado é 7. Eu quero fazer a terceira opção aqui, que é pegar o A e multiplicar por 2. Então, se eu colocar aqui o cell ULA 2, ele vai pegar o valor do A, que é 14, e multiplicar por 2, que é 28. Quero fazer... Estou fazendo aqui, né? Quero pegar essa quarta opção aqui, ó, que é multiplicar o A pelo B. Então, coloco 0,1, ele vai pegar e multiplicar o A pelo B. Então, 14 por 2 vai dar 28. Tá. Então, o objetivo desse circuito aqui é vocês importarem essa ULA que eu criei e, de acordo com aquela tabela, ir testando ela, né? Mudando os valores de entrada, A e B, mudando o valor do seu ULA e vendo o resultado. Certo? Essa é a primeira parte. A segunda é colocar aqui, pessoal, 4 registradores. Ó. Coloquei 4. Tá? Chamei aqui de reg A, reg B, reg C, reg D. Para cada registrador eu também posso colocar o nome aqui. Tem uma parte que eu posso dar um nomezinho para ele. Tá? Então aqui, ó, tenho 4 registradores. Todos eles estão conectados no mesmo clock reset. Ó. Todos eles são no mesmo clock reset. Certo? E para cada um deles, eu peguei aqui e coloquei os sinais de carga para eles. Ó. Carga RA, carga RB, carga RC, carga RD. Tá? E daí, pessoal, a ideia é o seguinte. Ó. Então, por exemplo, ó, fiz uma operação que deu 28 resultado. Aí eu quero pegar esse 28 e eu quero salvar no reg A. O que eu tenho que fazer para salvar esse 28 no reg A? Me digam aí. Podem abrir o microfone ou falar no chat. Percebam que a saída da ULA está conectada aqui. Ó. A entrada de todos os registradores está conectada na saída da ULA. Tá vendo? Como é que eu faço para atualizar só o reg A aqui? Lembrando como é que funciona os cargas e clock reset. Colocar em um carga RA? Isso aí. Coloco em um carga RA e aí o que precisa fazer ainda? Bater a foto, né? Bater a foto, clock. Botar o clock, né? Então, se eu der o pulso aqui no clock, ó, percebam que ele vai atualizar só o reg A. Por quê? Porque só o carga RA estava ativo, né? Eu desativei como tá, o carga RB, RC e RD estavam em 0. Todos eles recebem um clock, mas como só o carga RA estava ativo, ele só vai atualizar lá. Aí vamos supor assim, agora eu quero fazer uma outra conta aqui, vou fazer uma subtração. 14 menos 2 dá 12, e eu quero salvar esse 12 no reg D. O que eu faço? Ativo o carga RD e dou o pulse de clock. O clock chega em todos os registradores, mas como só o carga RD está ativo, ele só vai atualizar o reg D. Entenderam essa dinâmica dos registradores, pessoal? Todos eles estão conectados na saída da ULA, mas como eu consigo ativar, né, o carga deles de forma independente, eu posso ir carregando eles de forma arbitrária, né? Eu posso escolher como é que eu estou fazendo. Tranquilo? Ideia? Bom, então, pessoal, nessa prática aqui nesse circuito, vocês vão montar como está aqui, exatamente como está isso aqui. Então, esse desenho está lá na atividade, vocês vão pegar, abrir o circuito e importar a ULA e criar os componentes todos. Aqui no documento tem mais instruções de como fazer aqui. Tem mais algumas dicas aqui, quero que vocês leiam com calma, tá? E depois que ele estiver pronto, eu fiz aqui um exercício, ó. Então, aqui, ó, que é mais ou menos o que eu fiz agora ali, ó. Eu vou pegar... Deixa eu aumentar um pouquinho. Eu quero que vocês coloquem a entrada A com esse número binário, que seria o 5 em decimal, e o B como 10.
tá? Que seria esse número binário aqui. Então, vocês vão abrir o simulador e botar aqui, né? 5 e 10. Certo? Daí, depois, vocês vão fazer o seguinte, ó, eu quero armazenar valores no reg A, reg B, reg C, reg D, só que no reg A eu quero armazenar a soma. Então, vocês vão vir aqui, vou apagar tudo aqui, ó, vou dar um reset, ó. Vou zerar tudo. Aí eu quero que essa soma, né, para somar o CEULA tem que estar 000, eu quero que a soma vá para o reg A. Então, vocês vão ativar o cargo RA e vão salvar esse 15, que é a soma, no reg A. Depois, no reg B, eu quero a multiplicação. Então, vocês vão fazer a multiplicação, que é 0,1. A multiplicação de 5 por 10 dá 50, e vão salvar ele no reg B. Então, desativo o cargo RA, ativo o cargo RB e salvo no reg B. Tá? Então, vocês vão fazer isso para todos, né? Cada um vocês vão salvar uma parte. E para vocês praticarem, né? A questão dos cargas, né? Porque daí com carga, vocês só vão salvar no registrador correspondente aquilo que tiver, aquele que o carga tiver ativado. Inclusive, não está no exercício, né? Mas se eu quiser, por exemplo, salvar esses 50 em 2 registradores, por exemplo, no reg B e no reg D, é só ativar os 2 e dar o clock. Ele salva nos 2 que tiver ativo. Se eu quiser salvar em todos, ativo todos os cargas, que todos viram 50. Se eu quero apagar tudo, reseta tudo. Certo? Entenderam essa dinâmica aqui, pessoal? Desse exercício aqui? É basicamente importar a ULA, fazer as conexões e brincar ali, né? Fazer as operações ali, botar valores de entrada e ver para cada caso do CEULA a operação que ele faz. E depois tem essa dinâmica dos registradores para ir carregando um por um de acordo com as instruções que estão no exercício. Tranquilo? Então, esse é um exercício mais completo, assim, né? Tem tanta parte da ULA, né? O conceito da ULA, né? Como é que ela funciona, e também a parte dos registradores. Tá. Bom, beleza. Pessoal, existe um último circuito aqui, mas eu acho que para esse último circuito eu vou gravar um videozinho e mando para vocês aqui, tá? Porque esse aqui, eu acho que demanda uma explicação um pouco mais detalhada, e eu gravo um videozinho nos próximos dias e ponho lá no Moodle e peço para vocês assistirem, só para a gente não se alongar muito aqui, tá? Mas esse circuito aqui, ele é um circuito que ele implementa, ele projeta um circuito que calcula a raiz quadrada. Tá? Então, existe um algoritmo que eu até, quando eu dou aula de algoritmos, eu uso ele lá para quem está aprendendo repetição, enfim, que calcula a raiz quadrada inteira de um número. Então, ele recebe... Então, o usuário informa um valor e, no final, ele te dá a raiz quadrada inteira. E ele faz isso só com repetições e operações aqui, né? Soma, soma, soma e subtração. Tá? E eu peguei esse algoritmo e eu projetei um circuito que usa os operadores de soma e subtração para fazer isso. E aí eu combinei isso com registradores também. Tá? Então, esse circuito, ele está aqui, ó. Então, aqui na descrição aqui explica um pouquinho como é que ele funciona, e aqui embaixo está o desenho dele. Então, percebam que ele usa somadores e subtratores. Esses somadores e subtratores, eles já são somadores e subtratores prontos lá do simulador. Então, lá no simuladorzinho aqui tem uma pasta que é aritmética, que ele tem aqui um somador pronto e um subtrator pronto. Então, nesse exercício é para vocês utilizarem esses que estão prontos já. Certo? E aí, pessoal, tem as conexões aqui, tá? Para eu ir fazendo as contas, tá? E a ideia é que no final da execução desse circuito, eu tenha como saída a raiz quadrada. Tá? Mas como isso que demanda um pouquinho mais de explicação, eu vou gravar um vídeo nos próximos dias e coloco para vocês com a explicação detalhada. Tá? E, inclusive, lá na aula daqui a 2 semanas, a gente pode retomar e ampliar também. Tá? A aula do dia 9, que é daqui a 2 semanas,
vai ser só para a gente discutir isso aqui. Tá? Então, vocês vão ter feito todos os exercícios, né, ou dado uma olhada neles, e a gente pode ampliar cada um deles. Tá? Já que a gente está indo meio rápido em cada um, a ideia é que vocês tentem fazer, olhem as instruções, e aí lá no dia 9 a gente vai discutir, e a gente pode ficar a noite inteira discutindo e revisando esses conceitos. Certo? Bom, então aqui estão as instruções do último exercício. Eu vou fazer a explicação detalhada do algoritmo e como é que esse circuito funciona, como é que eu projetei ele aqui. Eu faço um videozinho para vocês, coloco no mudo para vocês assistirem depois. Mas eu só quero fazer uma demonstração rápida dele funcionando aqui. Tá? Então, ele é esse circuito aqui, ó. Então, perceba que eu tenho 1, 2, 3 registradores, tá? Tenho 3 somadores, um subtrator, tem aqui um inversor aqui, depois eu vou explicar como é que isso funciona, enfim. Mas qual é a ideia, ó? Aqui na entrada eu coloco um valor, por exemplo, vou colocar 25. Deixa eu ver como é que é o 25. Coloco 25 e eu quero saber a raiz quadrada do 25. Então, a raiz quadrada do 25 é 5. E aí aqui, bom, vou resetar aqui os registradores. E aí eu vou dando pulsos de clock aqui, ó. Então, ele vai evoluindo, ó. Então, aqui, ó, olha os registradores aqui, ó. 1, 2, 3, depois 2, 4, 8. Isso tem uma lógica, depois eu explico isso no vídeo, ó. E aí eu vou dando clock e vai ter um momento em que o resultado converge e o circuito para de executar, no caso ele para de atualizar os registradores, e no resultado aqui na saída ele me dá qual é o valor da raiz quadrada, que é 5. Então, perceba que ele demora vários clocks aqui, né? Vários bordas do clock, ó. Percebe que a cada borda ele vai aumentando o valor do R aqui da saída, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele chega na raiz, ele para. Se eu aumentar aqui para, sei lá, vou botar um valor maior aqui, 100 e... Tá. 81. Então, a raiz de 81 é 9, né? Porque 9 vezes 9 é 81. Então, a mesma coisa, ó. O valor aqui da saída vai crescendo, quando ele chegar em 9, ele vai parar. Indicando que a raiz quadrada de 81 é 9. Certo? Eu vou explicar esse circuito depois no videozinho, com detalhes, tá? Mas a ideia é essa. Vocês têm esse esquemático, vão projetar esse circuito aqui e ver essa dinâmica acontecendo. E a explicação eu faço num videozinho ali para ficar registrado e vocês poderem acompanhar. Tá? Bom, pessoal, então assim, para finalizar, essa é a atividade prática 2 que eu criei. Tá? São esses 5 circuitos para vocês fazerem usando o simulador. Os 3 primeiros são só combinacionais, só com o somador de 1 bit, 4 bits e a ULA que soma e subtrai. Depois aqui tem também com ULA, mas é uma ULA já pronta, que vocês vão importar e usar aqueles registradores lá para brincar com eles. E no final, esse circuito da raiz quadrada. Tá? Que eu vou ficar devendo um videozinho, mas ele já está aqui. Quem quiser já pegar as instruções aqui, né, de criar os componentes, já pode ir fazendo também. A ideia é que vocês brinquem com isso, né? Vão simulando, vão fazendo isso que eu vim fazendo aqui, né? Eu peguei aqui, acabei na aula mostrando todos eles, né? Vocês vão projetar eles, fazer as contas aqui, ver se faz sentido, né? Ver se vocês conseguem simular tudo. E lá na aula do dia 9, eu quero que vocês venham com dúvidas, né? Alguma coisa que não funcionou, alguma coisa que não entendeu, e a gente faz uma aula só para discutir dúvidas desses circuitos que a gente precisa projetar aí. Certo? E isso finaliza a primeira etapa da disciplina. A N1, né? A primeira etapa, ela fecha aqui. Então, essa é a última atividade que você tem que fazer, e depois só falta uma provinha que eu vou disparar lá no dia 9 mesmo, eu aviso vocês como é que vai ser, mas só vai faltar isso para a gente finalizar ainda. Dúvidas, pessoal? Todo o material que eu consegui preparar está ali, tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida agora. Se tiverem dúvidas ao longo das semanas, podem me procurando, né? E lá no dia 9 a gente faz uma aula para discutir tudo. Pode falar. Estou com uma dúvida aqui, que estou finalizando a primeira atividade prática ali. Prática não, ali no circuitinho. Eu estou fazendo em Excel ali, colocando expressão lógica, tabela verdade ali. Sim.
vai ter algum problema? Tem que fazer na Não, mão isso? não, pode ser no Excel, pode ser, bem tranquilo. Pode ser? Não, então Como vocês preferirem. Quem fez no papel e tá bonitinho, quer tirar foto, pode mandar. Quem fez no Excel, pode fazer no Excel, bem tranquilo. Tranquilo, então. Beleza. Só isso. Beleza. Show de bola. Pessoal, era mais ou menos isso, assim, né? Eu peço que vocês façam, né? Tentem fazer e podem me chamando, gente, tá? Podem me chamando durante as semanas, a gente vai ter 2 semanas sem se ver. Podem me chamando com dúvidas e aí lá na aula do dia 9 a gente faz uma discussão ampliada, podemos... Quero que vocês venham com dúvidas, né? Em algum ponto para a gente reforçar, a gente pode revisar alguma parte, né? Preferi condensar os conteúdos dessas 2 aulas e deixar essa aula do dia 9, que é a próxima, para a gente fazer um reforço ou revisar alguma dessas partes. Certo? Bom, da minha parte é isso, pessoal. Se ninguém tem nenhum comentário, eu me despeço de vocês. Boa noite, valeu. Beleza, boa noite. Então tá só. Boa noite.